tiro que mata nem sempre é o que faz barulho. Às vezes é o que chega em silêncio depois de anos de escolhas erradas, traições acumuladas e noites mal dormidas. Naquela noite chuvosa em Porto Belo, no litoral brasileiro, Elias Romano sabia que a sua bala já estava a caminho fazia tempo. Ele só não esperava que o fim da linha fosse numa lanchonete decadente de beira de avenida, com cheiro de óleo reutilizado e café requentado. O chefe da máfia que controlava rotas clandestinas do norte ao sul do país estava sentado sozinho, em um canto esquecido do cantinho da serra, uma lanchonete com mesas de fórmica riscada e bancos de vinil vermelho rasgado, observando o reflexo de um SUV preto no vidro embaçado pela chuva, como quem encara o próprio passado se aproximando sem pressa. Não havia guarda-costas naquela mesa, não havia telefone sobre o tampo, não havia arma em punho. Havia apenas uma xícara de café forte, quase fria, e um homem de 43 anos que parecia carregar uns 10 a mais nos ombros, cansado demais até para ter medo. Rue dos Ancos, o terno azul escuro de corte italiano, feito sob medida, destoava de tudo ao redor, mas a gravata estava frouxa. O colarinho aberto e o cabelo levemente grisalho, nas têmporas, parecia desarrumado de propósito. Elias, que já fizera juízes recuarem e empresários milionários suarem frio, agora encarava a superfície escura do café, como se esperasse ver ali o instante exato em que tudo iria se partir. Ele não estava ali para negociar, nem para fugir. Tinha dispensado motoristas, afastado seguranças e desaparecido do próprio sistema. Aquele encontro não era um acidente. Era quase um pedido silencioso. Que alguém finalmente terminasse o trabalho que a vida inteira começou. Do lado de fora, a chuva castigava o asfalto. As luzes laranjas dos postes criavam um brilho trêmulo na poça d'água, e o SUV preto se aproximava devagar demais para ser coincidência. Elias reconheceu a silhueta do veículo na hora. Reconheceu porque aquele tipo de carro nunca vinha sozinho, e o homem que provavelmente estava por trás daquilo, seu braço direito por quase uma década, sabia exatamente onde e como encontrar o chefe naquela cidade que fingia dormir cedo. Curs 200B. Enquanto ele contava mentalmente os segundos entre o piscar do farol e o apagar das luzes na rua, a garçonete se aproximou com uma cafeteira de metal arranhada, o avental manchado de gordura, o cabelo preso em um rabo de cavalo apressado e olheiras profundas que nenhum corretivo conseguia esconder. No crachá barato preso torto, lia-se Lia. Pequena, magra, perto dos 30, com um rosto comum que se perdia fácil em qualquer multidão, a mulher parecia a personificação da exaustão de quem trabalha em turnos intermináveis para pagar um aluguel atrasado e uma conta de luz prestes a ser cortada. Para qualquer um que entrasse ali, Lia seria apenas mais uma entre milhares de mulheres invisíveis, que servem café e aguentam piadas sem graça até de madrugada. Mas Elias percebeu que havia algo diferente na maneira como ela olhava ao redor, medindo distâncias, avaliando portas, checando a rua com o canto dos olhos sempre que passava perto da janela. Chu 200B, quando a garçonete perguntou, com a voz rouca de quem já repetiu aquela frase centenas de vezes, se ele queria mais café, Elias apenas murmurou que não, pedindo a conta e empurrando uma nota alta para que ela ficasse com o troco sem discutir. O gesto, que para muitos pareceria apenas exibicionismo, naquele caso vinha misturado com uma estranha sensação de despedida, como se ele estivesse tentando resolver pendências pequenas, antes de resolver a maior de todas. Lia não reagiu como as outras pessoas costumavam reagir ao ver muito dinheiro sobre a mesa. Em vez de um sorriso automático ou um obrigado exagerado, ela estreitou levemente os olhos, como se aquele gesto fosse um sinal de perigo, não de generosidade. Em um tom muito mais baixo, quase só para ele, Lia perguntou se ele estava esperando o problema. Elias soltou uma risada seca, sem humor, dizendo que os problemas tinham encontrado ele muito antes de ele chegar naquela lanchonete, e que naquela noite ele só tinha parado de correr. Tudo ali cheirava a fim de ciclo. O barulho da chuva, o rangido da porta, o brilho do SUV preto apagando os faróis quando encostou na calçada. Rue 200B. Do lado de fora,
Dois homens desceram do veículo com casacos escuros e a postura de quem não precisava fingir ser algo que não era. Elias sabia, sem precisar ver as armas, que aquele tipo de visita não vinha bater papo. Reconhecia a forma como paravam, um pouco afastados, a maneira coordenada de olhar em volta, o silêncio pesado que precedia a entrada no estabelecimento. Sabia também de quem eles vinham. Lucas Moreira, o homem que Elias tinha puxado das ruas anos atrás, transformado em braço direito, ensinado a negociar, a intimidar, a sobreviver, havia decidido que aquela coroa pesava demais na cabeça errada. O golpe não era surpresa. O que pegava não era o fato de estar acontecendo, mas o fato de Elias ter deliberadamente escolhido não impedir. Ele poderia ter enchido o lugar de segurança, poderia ter sumido por estradas secundárias, poderia ter mudado tudo naquele mesmo dia. Em vez disso, ele largou o celular em uma lixeira, saiu do próprio território e sentou sozinho em uma lanchonete sem câmera de segurança decente, aguardando o veredito. O 200B. Quando o sino enferrujado da porta tilintou, Elias fechou os olhos por um instante, esperando sentir o impacto frio e repentino de um disparo atravessando o vidro, antes de encontrar o seu corpo. Esperava, talvez, que a xícara se espatifasse e o chão ficasse tingido de vermelho, encerrando ali uma história que já tinha custado sangue demais. Mas em vez de um clarão, o que veio foi um puxão violento na nuca, uma dor aguda, quando o rosto dele bateu contra a superfície dura da mesa, seguido de um estrondo de vidro explodindo bem acima de onde a cabeça dele estava um segundo antes. Elias nem teve tempo de processar o que estava acontecendo. O som abafado do tiro cortando o ar se misturou ao barulho da janela sendo destruída, e o corpo dele foi arrastado para baixo, esmagado contra o chão grudento da lanchonete. A primeira coisa que ele percebeu foi o peso de um corpo sobre o seu, não de forma desajeitada, mas com firmeza calculada, bloqueando a linha de tiro de quem estava do lado de fora. A segunda coisa foi o clique seco de uma arma sendo destravada bem perto do seu ouvido. O 200B Lia, a garçonete invisível, não estava mais segurando a cafeteira. Quando o mundo virou de cabeça para baixo, ela largou o papel, o dinheiro, a rotina, e revelou sob o avental manchado um coldre preso à cintura, de onde puxou uma pistola compacta com o tipo de naturalidade que ninguém aprende em turnos de lanchonete. O movimento dela foi rápido demais para ser classificável como simples reflexo. Em poucos segundos ela avaliou a posição dos atiradores, a cobertura que a mesa oferecia, o ângulo da janela quebrada e empurrou Elias para o chão, usando o próprio corpo como barreira enquanto se posicionava. Com o rosto colado no piso de azulejo, o poderoso chefe da máfia se viu obedecendo, sem discutir, a uma ordem sussurrada em tom firme, para ficar abaixado e não se mexer, por mais que o instinto gritasse o contrário. O som dos próximos 2 disparos ecoou diferente. Não eram tiros caindo de fora para dentro. Eram respostas medidas, calculadas, vindas de dentro da lanchonete, disparadas pelas mãos firmes de alguém que sabia exatamente onde e por que estava atirando. O 200B. O homem que entrou primeiro pela porta tombou para trás, atingido no ombro, batendo contra uma vitrine com salgados que já pareciam velhos demais para serem comidos. O segundo hesitou por frações de segundo preciosas, tempo suficiente para que a pequena garçonete se reposicionasse atrás do balcão, transformando aquele ambiente apertado em um labirinto mortal para quem tivesse cometido o erro de subestimá-la. Elias sentiu o coração disparar, não pela proximidade da morte, mas por algo que fazia tempo que ele não sentia. A surpresa genuína. Ele, que se acostumara a prever movimentos de aliados e inimigos, não tinha previsto a presença daquela mulher na equação. Ela não gritou, não entrou em pânico, não derrubou nada sem necessidade. Se moveu em silêncio, como se já tivesse feito aquilo em outro contexto, em outro país, em outra vida. A lanchonete, que até minutos atrás era apenas cenário de um fim anunciado, de repente virou palco de uma mudança imprevisível de rota. Rue 200 Bers foi ali, com cheiro de café queimado se misturando à pólvora,
com cacos de vidro espalhados pelo chão e a chuva martelando o telhado de zinco do cantinho da serra, que Elias entendeu que alguma coisa tinha saído do controle. Não porque o inimigo estivesse mais forte, mas porque alguém que ele nunca teria colocado na conta tinha decidido interferir no roteiro da sua morte. A garçonete de crachá torto, que todos ignoravam quando pediam refrigerante e sanduíche, estava agora manejando uma arma com a precisão de um profissional. O destino, que parecia tão decidido a levar o chefe da máfia naquele horário, naquele ponto da cidade, encontrou resistência justo onde ninguém imaginaria. Na mão calejada de uma mulher que ganhava um salário mínimo e gorjetas desconfiadas. Ele, que se preparara para a última noite, agora se via preso no chão, vivo, pela ação impensável de quem jamais deveria estar envolvida nesse tipo de guerra. E era apenas o começo. Ju 200B. Quando Lia gritou para ele se mover em direção à cozinha, Elias não hesitou. O homem que costumava dar as ordens agora estava arrastando o corpo pelo chão engordurado de uma lanchonete, seguindo os comandos de alguém que, até 5 minutos atrás, era apenas uma funcionária anônima servindo café requentado. A porta vai e vem da cozinha balançou violentamente quando os dois atravessaram, deixando para trás o salão destruído, com mesas reviradas, vidro espalhado e o cheiro acre de pólvora misturado ao vapor de frituras velhas. Do outro lado, na área de preparo estreita e quente, um jovem magro com fones de ouvido azuis estava parado em frente à chapa, completamente alheio ao tiroteio que tinha acabado de destruir o ambiente ao lado. Quando Lia empurrou a porta com força, gritando o nome dele, o rapaz, que não devia ter mais que 19 anos, finalmente tirou os fones e arregalou os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, um tiro atravessou a portinhola redonda de vidro da porta, estilhaçando o acrílico sobre a fritadeira e fazendo o garoto soltar um grito agudo, enquanto recuava em direção à saída dos fundos. O 200B Lia não perdeu tempo explicando. Ela agarrou o braço do rapaz, empurrou ele para a porta de metal dos fundos e berrou para que corresse sem olhar para trás. O jovem cozinheiro, ainda tremendo, obedeceu sem questionar, desaparecendo pela porta que dava para o beco molhado. Enquanto isso, Elias, que já tinha recuperado parte do instinto de sobrevivência que parecia adormecido, avaliou a situação rapidamente. Ele sabia como esse tipo de operação funcionava. Sabia que, do lado de fora, provavelmente havia um terceiro homem aguardando nos fundos, bloqueando a rota de fuga óbvia. Disse isso em voz alta, a respiração pesada, enquanto se apoiava no balcão de inox, tentando processar a dor latejante que começava a se espalhar pelo lado esquerdo do corpo. Lia virou o rosto para ele, os olhos âmbar intensos brilhando sob a luz fluorescente fraca, e respondeu, com uma firmeza assustadora, que ela sabia, que não iriam sair pela porta dos fundos. Em vez disso, apontou para a enorme porta prateada do freezer walk-in, no fundo da cozinha. O 200B Elias a encarou como se ela tivesse enlouquecido. Entrar em um freezer industrial em meio a uma troca de tiros parecia o tipo de decisão que terminava com alguém preso e congelado, esperando os inimigos arrebentarem a fechadura. Mas antes que pudesse verbalizar qualquer oposição, a porta da cozinha foi chutada novamente, e o homem que Lia tinha acertado no ombro voltou cambaleante, a arma levantada na outra mão, o rosto contorcido de raiva e dor. O instinto de Elias falou mais alto. Ele agarrou uma frigideira de ferro pesada que estava sobre a bancada e, sem pensar 2 vezes, arremessou o objeto com toda a força que conseguiu reunir. A frigideira girou no ar, acertando em cheio o pulso do atirador com um estalo seco e satisfatório. A arma voou para o outro lado da cozinha, deslizando sobre o piso molhado. Lia aproveitou o segundo de confusão e disparou uma vez, no centro de massa sem hesitar. O corpo do homem tombou para trás, batendo contra a porta de vidro e deslizando para o chão. Ela nem esperou para confirmar. Empurrou Elias em direção ao freezer, gritando para ele entrar de uma vez. Ju 200B. A porta prateada se fechou atrás deles com um barulho abafado e pesado, isolando os dois do calor sufocante da cozinha e mergulhando tudo em um frio cortante e repentino.
O ambiente cheirava a carne crua, cebola velha e umidade. A única iluminação vinha de um medidor de temperatura azulado, montado na parede, que piscava números negativos enquanto o sistema de refrigeração zunia baixinho. Elias se apoiou em uma pilha de caixas de alface murchas, respirando fundo, tentando controlar a adrenalina que ainda fazia o sangue pulsar rápido nas têmporas. Disse, com um tom misturado de sarcasmo e incredulidade, que aquele era o pior plano de fuga que ele já tinha visto. Que agora eles estavam presos em um freezer, esperando os atiradores explodirem a porta, e que congelar até a morte não parecia muito melhor do que levar um tiro. Lia ignorou completamente o comentário. Ela se moveu para o fundo do freezer, afastando uma pilha de engradados de leite vazios, e começou a chutar a base do revestimento de madeira que cobria a parede do fundo. Ru 200B. Elias a observou com uma expressão entre confusa e fascinada, enquanto ela batia o pé contra a madeira velha com precisão calculada, até que a tábua cedeu com um estalo alto, revelando uma abertura escura e úmida por trás. Uma corrente de ar pesado, carregando o cheiro de mofo, terra e abandono, invadiu o freezer gelado. Lia se virou para ele, limpando o suor frio da testa com as costas da mão, e explicou, com uma calma quase irritante, que aquele prédio tinha sido usado como depósito clandestino nos anos 70, com um túnel de fuga que nunca foi selado direito. Disse que o dono da lanchonete era velho demais e mão de vaca demais para se preocupar em tapar buracos antigos. Então simplesmente colocou o freezer na frente e fingiu que o problema não existia. Elias balançou a cabeça, incrédulo. Perguntou, em tom mais sério agora, quem diabos ela era de verdade. Porque garçonetes comuns não sabiam sobre túneis secretos, não atiravam com aquela precisão e, definitivamente, não salvavam a vida de chefes do crime sem piscar. Ju 200UB. Lia, ou seja lá qual fosse o nome verdadeiro dela, desviou o olhar por uma fração de segundo. Algo passou pelo rosto dela, uma sombra breve, talvez vulnerabilidade, talvez medo de ser descoberta. Mas o momento passou rápido. Ela disse com uma dureza renovada na voz que eles não tinham tempo para interrogatórios, que se ele quisesse continuar vivo, precisava rastejar por aquele buraco imundo antes que os outros começassem a explodir a porta do freezer. Acima deles, barulhos abafados de passos pesados ecoaram pelo teto baixo. Vozes masculinas gritavam ordens em tom urgente. Lia enfiou a arma na cintura e se jogou de cabeça pela abertura escura. Elias respirou fundo, ajeitou o terno arruinado e a seguiu, apertando os ombros largos para passar pelo espaço apertado, sentindo a madeira velha arranhar a pele enquanto descia para o subsolo esquecido da cidade. O 200B. O túnel era baixo, úmido e claustrofóbico. Elias precisava andar curvado, quase engatinhando em alguns trechos, enquanto Lia seguia à frente com uma pequena lanterna de caneta que tirou do bolso. A luz trêmula iluminava paredes de tijolo velho, teias de aranha grossas e a silhueta ocasional de ratos correndo pelo canto. O cheiro era horrível, uma mistura de esgoto antigo, terra molhada e algo indefinível que Elias preferiu não tentar identificar. Eles caminharam em silêncio tenso por mais de 10 minutos. O único som sendo a respiração pesada dos dois e o barulho distante de água pingando em algum lugar adiante. Elias tentou processar tudo o que tinha acontecido nos últimos minutos. Tentou encaixar as peças daquela mulher misteriosa que tinha surgido do nada para interferir em sua execução. Não fazia sentido. Pessoas normais não faziam isso. Pessoas treinadas, sim. Pessoas com histórico militar, talvez. Pessoas com segredos, com certeza. Ru 200B. Quando finalmente chegaram ao fim do túnel, Lia forçou uma tampa enferrujada que dava para o porão de uma lavanderia comercial abandonada. Eles subiram por uma escada de metal corroída e emergiram em um espaço amplo e empoeirado, cheio de máquinas de lavar antigas cobertas por lençóis sujos. A chuva ainda caía forte lá fora, o som martelando o telhado de zinco. Lia empurrou uma janela quebrada e saltou para o beco estreito, seguida de perto por Elias,
que sentiu uma pontada aguda atravessar o lado esquerdo do corpo quando aterrissou no asfalto molhado. Ele pressionou a mão contra o lado, sentindo algo úmido e quente. Quando olhou para a palma, viu sangue escuro brilhando sob a luz amarelada dos postes distantes. Lia parou imediatamente, os olhos arregalados. Ela se aproximou, afastou a mão dele e levantou a camisa rasgada, revelando um ferimento feio logo acima do quadril. A bala tinha passado de raspão, rasgando o músculo, mas não tinha penetrado fundo. Mesmo assim, o sangue escorria constante, encharcando a calça cara de alfaiataria. O 200B. Elias tentou falar, mas a voz saiu distante, abafada, como se ele estivesse debaixo d'água. Disse que achava que eles tinham passado raspando. Mas a tontura que veio logo em seguida traiu a gravidade real da situação. Lia praguejou baixinho, segurando o braço dele com força, enquanto o peso do corpo de Elias começava a pender para o lado. Ela olhou ao redor, avaliando as opções. Não podiam ir para um hospital. Hospitais tinham câmeras, registros, perguntas. Ferimentos à bala geravam boletins de ocorrência automáticos. E considerando que metade da cidade provavelmente já estava procurando Elias Romano, entrar em qualquer pronto-socorro seria o mesmo que assinar a própria sentença de morte. Lia tomou uma decisão rápida. Arrastou Elias até um carro velho estacionado perto de uma caçamba de lixo, um sedã cinza desbotado dos anos 90, coberto de ferrugem e adesivos desbotados. Ela enfiou a mão embaixo do para-choque traseiro, arrancou uma chave magnética escondida e destravou o veículo. Ru 200B. Elias foi praticamente jogado no banco de trás, gemendo baixo enquanto tentava manter a consciência. Lia entrou no banco do motorista, ligou o carro com mãos firmes e saiu em disparada pela rua vazia, desviando de buracos e acelerando sempre que a luz amarela piscava. O interior do carro cheirava a cigarro velho e mofo. O estofamento estava rasgado em vários lugares, com espuma amarelada vazando pelos cortes. Mas o motor, surpreendentemente, roncava com força, indicando que o veículo tinha sido preparado para mais do que apenas passeios tranquilos. Elias pressionou a mão contra o ferimento, tentando conter o sangramento, mas sentia o calor pegajoso do sangue escorrendo entre os dedos. A visão começou a ficar embaçada. As luzes da rua se transformaram em listras longas e borradas, e o som da chuva parecia distante demais. A última coisa que ele viu antes de a escuridão tomar conta foi o rosto de Lia, refletido no retrovisor, os olhos fixos na estrada, a mandíbula tensa, dirigindo como se a vida de ambos dependesse daqueles próximos quilômetros. O 200B. A dor era uma velha conhecida de Elias Romano. Ele já tinha sentido costelas quebradas, cortes profundos, queimaduras de cigarro em interrogatórios que deram errado. Mas quando acordou, a sensação era diferente. Não era a dor aguda de algo recente, mas o latejo constante de um ferimento sendo tratado. O cheiro também estava errado. Não tinha o fedor químico de hospital, nem o cheiro metálico de sangue fresco. Em vez disso, havia um aroma leve de lavanda misturado com poeira, papel velho e madeira úmida. Elias forçou os olhos a se abrirem devagar, piscando contra a luz fraca que vinha de um abajur improvisado no canto do cômodo. Ele estava deitado em um sofá de couro gasto, sem camisa, com o torso envolto em ataduras limpas que cheiravam a álcool e algo medicinal. A camisa italiana cara, que custava mais do que o aluguel mensal daquele lugar, estava jogada em um monte de trapos ensanguentados no chão, completamente arruinada. Ru 200B Lia estava sentada em uma mesinha de centro rachada, à frente dele, com uma bandeja cheia de instrumentos improvisados, tesoura cirúrgica, pinças, um rolo de linha preta, gaze, frascos de antisséptico e uma garrafa de vodka barata. Ela tinha tirado o avental sujo da lanchonete e vestia agora uma regata preta justa e uma calça cargo cinza desbotada. O cabelo estava solto, caindo em mechas úmidas ao redor do rosto limpo, revelando traços mais definidos, mais duros, que o cansaço da lanchonete escondia bem. Sem o uniforme de garçonete, ela parecia outra pessoa. Parecia perigosa.
Quando percebeu que ele estava acordado, ela falou sem tirar os olhos do trabalho que estava fazendo, ajustando o curativo com movimentos precisos e clínicos. Disse que a bala tinha atravessado limpo, acima do osso do quadril, levando um pedaço do músculo oblíquo, mas sem perfurar órgãos internos. Que ele tinha tido sorte, mais 1 centímetro para o lado e estaria sangrando por dentro até morrer. O 200B. Elias tentou se sentar, mas uma onda de náusea o derrubou de volta no sofá. Ele gemeu baixo, apertando os dentes, o suor frio escorrendo pela testa. Lia estendeu a mão, firme, e pressionou o ombro dele de volta para baixo, ordenando que ficasse parado. Disse que ele tinha perdido bastante sangue e que forçar o corpo agora só ia reabrir os pontos que ela tinha acabado de fazer. Elias olhou para ela com uma mistura de confusão e desconfiança. Perguntou com a voz rouca: onde diabos eles estavam? Lia respondeu, sem desviar o olhar, que estavam no apartamento dela. Explicou que o prédio era condenado, oficialmente não existia nos registros da prefeitura. A energia era desviada dos postes da rua e a água vinha de um cano clandestino. Que ninguém viria procurar ali porque ninguém sabia que aquele lugar ainda estava habitado. Era o esconderijo perfeito para quem precisava sumir do mapa. Elias olhou ao redor. O espaço era mínimo, quase claustrofóbico. Uma parede descascada, um colchão fino jogado no canto, uma mesa pequena com 2 cadeiras tortas, algumas prateleiras com livros velhos e latas de comida. Nenhuma foto, nenhum objeto pessoal, nenhuma decoração. Era o tipo de lugar onde alguém vivia, mas não morava. Era o lar de um fantasma. Ju 200B. Elias insistiu, agora com mais firmeza na voz, que queria respostas. Que garçonetes não tinham kit de sutura em casa. Não sabiam fazer pontos cirúrgicos. Não conheciam rotas de fuga secretas. Que ela tinha se movido naquela lanchonete como alguém com treinamento tático avançado, checando ângulos, cobrindo linhas de tiro, neutralizando ameaças com eficiência fria. Perguntou se ela era Polícia Federal, se estava trabalhando disfarçada, se era parte de alguma operação de inteligência. Lia parou o que estava fazendo. Largou a pinça na bandeja com um barulho metálico e finalmente olhou para ele, os olhos âmbar brilhando com algo entre irritação e cansaço. Disse com um tom seco que se fosse da polícia ele já estaria algemado. Que se fosse uma assassina contratada, ele já estaria morto. Que ela era a única pessoa mantendo ele vivo naquele momento e que isso deveria ser suficiente por enquanto. Bear. Mas Elias não desistiu. Ele tinha passado a vida lendo pessoas, identificando mentiras, encontrando fraquezas. E sabia que Lia estava escondendo algo grande. Algo que ia muito além de um trabalho de garçonete em uma lanchonete decadente. Ele estendeu a mão devagar e segurou o pulso dela. O toque era fraco, mas a intenção era clara. Disse em voz baixa e perigosa que Lucas Moreira tinha acabado de tentar executá-lo. Que sua própria organização estava caçando ele pela cidade inteira. Que ele precisava saber quem estava ao lado dele naquele momento, porque confiar na pessoa errada significava morrer de forma lenta e dolorosa. Lia olhou para a mão dele no pulso dela. Depois levantou os olhos para encontrar os dele. Por um segundo, a máscara de dureza rachou. Algo passou pelo rosto dela. Algo que parecia vulnerabilidade genuína, talvez até medo. Mas o momento foi breve. Ela soltou o pulso com delicadeza e se afastou, caminhando até a janela coberta por uma cortina velha. Ficou ali parada, de costas, os braços cruzados, a respiração controlada. O 200B. Depois de um longo silêncio, ela finalmente falou. Disse que cresceu em um lugar violento, que aprendeu a se defender cedo, que fez escolhas difíceis para sobreviver. Que não era nada além de uma mulher tentando viver em paz, longe de problemas. Mas Elias não engoliu a história. Ele tinha ouvido mentiras melhores. Respondeu com um tom firme. Que ninguém aprendia a atirar daquele jeito em cursos de autodefesa. Que ela tinha desmontado e remontado uma arma semiautomática em segundos, que conhecia táticas de supressão de fogo,
que sabia exatamente como se mover em combate urbano. Insistiu que ela tinha sido treinada, e não por qualquer academia de bairro, por alguém sério. Lia continuou de costas, mas o corpo dela ficou tenso. Ela apertou os braços ao redor de si mesma como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. Disse quase em um sussurro que ele estava certo, que ela tinha sido treinada, mas que aquela vida tinha acabado, que ela tinha fugido, mudado de nome, desaparecido, que tudo o que ela queria agora era ser esquecida. Ju-200B. Elias pressionou mais. Perguntou de onde ela tinha fugido, de quem estava se escondendo. Lia virou devagar, os olhos vermelhos mais secos. Ela não estava chorando. Estava contendo algo muito maior do que lágrimas. Disse, com a voz tremendo levemente, que tinha trabalhado para pessoas que não aceitavam pedidos de demissão, que tinha feito coisas das quais não se orgulhava, que quando tentou sair, colocaram um preço na cabeça dela, que agora vivia escondida em um prédio condenado, servindo café para bêbados e trabalhadores noturnos, rezando para que ninguém a reconhecesse. Elias absorveu a informação em silêncio. Ele sabia como esse tipo de história terminava. Sabia que pessoas que trabalhavam para organizações clandestinas, fossem governamentais ou criminosas, raramente conseguiam sair vivas quando decidiam quebrar o contrato. E mesmo assim, ela tinha arriscado tudo para salvar ele. Um homem que ela mal conhecia. Um criminoso que tecnicamente representava tudo o que ela deveria evitar. Ju-200B. Perguntou, com sinceridade real pela primeira vez na conversa, por que ela tinha feito aquilo? Por que tinha interferido? Por que não tinha simplesmente se escondido na cozinha e deixado os atiradores fazerem o trabalho? Lia voltou para perto dele, sentando na beirada da mesinha, os joelhos quase encostando no sofá. Ela olhou para ele com uma intensidade que cortava mais fundo do que qualquer bala. Disse que tinha visto homens desistirem antes, que reconhecia aquele olhar vazio, aquela postura de quem já tinha feito as pazes com a morte, e que não ia ficar parada vendo alguém ser abatido como um cachorro na rua, mesmo que esse alguém fosse um chefe do crime. Disse também, com um sorriso amargo, que se Lucas Moreira assumisse o controle total da cidade, as coisas iam piorar para todo mundo, que ele não tinha limites, que ia trazer guerra, drogas pesadas, violência descontrolada, e que o aluguel dela, que já estava atrasado, ia subir ainda mais. Ju-200B. Elias quase sorriu. Era uma mentira, claro. Ou pelo menos uma meia-verdade. Ele via nos olhos dela que havia algo mais profundo, algo pessoal, algo que ela não estava pronta para revelar. Mas ele respeitou o silêncio. Por enquanto, disse que precisava recuperar o controle, que tinha uma caixa de segurança em um banco no centro, com dinheiro, documentos falsos e, mais importante, um dossiê, um registro completo de todos os políticos, juízes e delegados que estavam na folha de pagamento dele. Era a única coisa que poderia destruir Lucas de dentro para fora. Se ele conseguisse aquele dossiê, poderia virar o jogo. Lia balançou a cabeça, cética. Disse que o banco ficava em área movimentada, cheia de câmeras, que se ele aparecesse por lá seria localizado em minutos. Elias concordou. Disse que não ia pessoalmente, que tinha um tenente de confiança, Américo Tavares, que controlava as operações portuárias. Que Américo odiava Lucas e nunca quebraria o juramento que fez ao pai de Elias, que se conseguisse entrar em contato com ele, poderia pedir para buscar a caixa. Ju-200B. Lia cruzou os braços, desconfiada. Perguntou como ele podia ter certeza de que o tal Américo não tinha virado também. Que traições aconteciam justamente porque as pessoas confiavam demais. Elias respirou fundo. Disse que Américo era da velha guarda, que tinha princípios, que preferia morrer a trair a família. Lia não pareceu convencida, mas também não tinha alternativa melhor. Ela foi até uma gaveta, tirou um celular descartável lacrado e jogou para ele. Disse que a ligação tinha que ser curta, sem detalhes de localização, que se o telefone estivesse grampeado, eles teriam segundos antes de serem rastreados. Elias ligou o aparelho, discou um número que sabia de cor e esperou.
Cada toque parecia durar uma eternidade. Finalmente, uma voz rouca e cansada atendeu do outro lado. Elias usou um código antigo, uma senha que só eles dois conheciam. Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado. Depois, a voz de Américo saiu trêmula, quase incrédula. Ele tinha ouvido falar da explosão na lanchonete. Achava que o chefe estava morto. O 200B. Elias disse com firmeza que Lucas tinha errado o alvo, que estava vivo, escondido, mas precisava do dossiê. Pediu para Américo ir ao banco, retirar a caixa de segurança e encontrá-lo à meia-noite em um galpão abandonado no porto, o de número 7, que eles usavam para reuniões discretas antigamente. Américo concordou rápido demais. Disse que levaria homens leais que iam acabar com Lucas naquela mesma noite, mas Elias interrompeu. Disse que não queria exército, que queria discrição, que Américo devia ir sozinho. A voz do outro lado hesitou por uma fração de segundo, mas concordou. Prometeu estar lá. Elias desligou e jogou o celular de volta para Lia. Ela já estava com a expressão fechada, os olhos estreitos. Disse que aquilo tinha cheiro de armadilha, que a resposta dele foi rápida demais, automática demais, que homens leais não concordam com tudo sem questionar. Elias ignorou a observação, mas no fundo sabia que ela tinha razão. Ainda assim, não tinha escolha. Ou recuperava o dossiê, ou passava o resto da vida curta fugindo. Chu 200B. O resto do dia passou em uma tensão silenciosa. Lia preparou o arsenal como se estivesse montando uma operação militar. Ela esvaziou uma mochila preta surrada e começou a encher com equipamentos que definitivamente não pertenciam a uma garçonete comum. Carregadores extras, granadas de atordoamento, um rifle tático desmontável, coletes à prova de balas leves, facas de combate e um par de óculos de visão noturna que pareciam saídos de um filme de espionagem. Elias observava tudo do sofá, ainda fraco demais para se levantar sem sentir tontura, mas consciente o suficiente para entender que estava na presença de alguém muito mais perigoso do que imaginara. Ela se movia com eficiência assustadora, checando cada peça, testando cada mecanismo, contando munição com a precisão de quem já tinha feito aquilo centenas de vezes. Não havia nervosismo, não havia pressa, apenas preparação metódica e fria. E o 200B? Elias perguntou, quebrando o silêncio pesado, de onde ela tinha conseguido tudo aquilo. Lia respondeu sem levantar os olhos, dizendo que quando alguém desaparece de verdade, não deixa nada para trás, mas também não vai desarmado para lugar nenhum. Que aquele era o kit de emergência dela, guardado em um depósito alugado sob o nome de uma pessoa morta, esperando o dia em que ela precisasse sumir de novo. Elias balançou a cabeça impressionado. Disse que ela tinha planejado a própria fuga com a mesma seriedade que ele planejava operações de contrabando. Lia finalmente parou, endireitou as costas e olhou para ele. Disse que a diferença entre sobreviver e morrer estava nos detalhes, que quem não se preparava, não durava, que ela tinha aprendido isso da pior forma possível. Ru 200Bs. À medida que a noite caía, Lia ajudou Elias a se vestir. Ela tinha encontrado uma camisa escura de algodão que servia apertada nele e uma jaqueta preta de couro que disfarçava os curativos volumosos embaixo. Elias testou os movimentos, sentindo a dor latejante no lado esquerdo mais suportável. Lia o observava com atenção, avaliando se ele estava em condições de se mover. Disse que se ele desmaiasse no meio do tiroteio, ela não ia poder carregá-lo. Elias respondeu, com um meio sorriso amargo, que não tinha intenção de desmaiar. Que já tinha morrido uma vez naquela semana e não pretendia repetir a experiência. Lia não sorriu de volta. Apenas checou a arma dele, uma pistola calibre 40 que ela havia colocado na cintura dele, e disse para ele não hesitar se precisasse usar. Que hesitação matava mais rápido do que qualquer bala. O 200B. Às 11 da noite, eles saíram do apartamento fantasma e desceram pelas escadas estreitas e rangentes do prédio condenado. A chuva tinha diminuído,
mas o ar ainda estava úmido e pesado, carregado com o cheiro de asfalto molhado e fumaça de escapamento. Lia tinha estacionado um carro diferente na rua, um sedã cinza sem detalhes marcantes, o tipo de veículo que passava despercebido em qualquer esquina. Ela explicou, enquanto ligava o motor, que tinha 3 carros registrados em nomes falsos espalhados pela cidade, justamente para situações como essa. Elias entrou no banco do passageiro, ajustando o cinto devagar para não pressionar o ferimento. Lia dirigiu em silêncio pelas ruas vazias da madrugada, desviando de avenidas principais, escolhendo rotas secundárias, sempre checando o retrovisor. Chu, Tentus B. Quando chegaram perto da região portuária, Lia estacionou o carro a quase 1 quilômetro de distância do galpão marcado. Disse que não iam chegar de carro, que barulho de motor chamava a atenção, que iam a pé pelo perímetro, usando a escuridão como cobertura. Elias concordou. Ele conhecia aquela área melhor do que ninguém. Tinha feito negócios ali por anos. Conhecia cada beco, cada cerca quebrada, cada ponto cego das poucas câmeras que ainda funcionavam. Eles caminharam em silêncio, colados às sombras dos contêineres empilhados, ouvindo o barulho distante de correntes balançando ao vento e o som grave de navios atracados mais adiante. O galpão número 7 era uma estrutura enorme de metal enferrujado, próxima à beira da água, isolada das outras construções. A luz de um poste solitário iluminava fracamente a entrada principal. O 200B Lia sinalizou para Elias parar. Ela se agachou atrás de uma pilha de paletes quebrados e puxou um binóculo térmico da mochila. Varreu a área devagar, analisando cada canto, cada sombra. Depois de alguns segundos, ela abaixou o equipamento e sussurrou para Elias que havia movimento. Que tinha pelo menos 5 assinaturas térmicas dentro do galpão, mais 2 na lateral externa, posicionadas como sentinelas. Elias sentiu o estômago apertar. Américo tinha dito que viria sozinho. Lia olhou para ele com uma expressão que dizia claramente: "Eu avisei." Mas não havia tempo para recuar agora. Elias sabia que se não recuperasse aquele dossiê, estava acabado. Lucas iria consolidar o poder, eliminar todos os aliados restantes e transformar a cidade em um território controlado por violência pura. Não havia escolha. Tinha que entrar. O 200B. Lia montou o rifle tático em silêncio, encaixando o supressor na ponta do cano, ajustando a mira telescópica. Disse que ia subir em uma passarela elevada que corria ao longo do teto do galpão, uma estrutura de manutenção antiga que dava visão completa do interior, que ia cobrir ele de cima, que se as coisas dessem errado, ia criar o caos necessário para ele escapar. Elias olhou para ela. Realmente olhou, talvez pela primeira vez desde que acordara naquele apartamento. Viu a determinação fria nos olhos âmbar, a postura confiante, a maneira como ela segurava a arma como se fosse uma extensão do próprio corpo. Perguntou em voz baixa se ela tinha certeza de que queria fazer aquilo, que ainda estava em tempo de ir embora, que aquela não era a briga dela. Lia segurou o olhar dele por um longo momento. Disse que no momento em que ela puxou ele para baixo naquela lanchonete, aquela luta virou dela também, que não fazia as coisas pela metade. Rua 200B. Ela desapareceu na escuridão, subindo pela lateral do prédio com uma agilidade impressionante, usando canos expostos e vigas como apoio, movendo-se sem fazer barulho. Elias esperou até que ela estivesse posicionada, então respirou fundo, ajeitou a jaqueta e começou a caminhar em direção à entrada do galpão. Cada passo enviava uma onda de dor pelo lado esquerdo, mas ele ignorou. Tinha passado por coisa pior. A porta do galpão estava entreaberta. Ele empurrou devagar, o rangido do metal ecoando no vazio cavernoso. Lá dentro, sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada no centro, estava Américo Tavares. Ele era um homem robusto de uns 50 anos, cabelo grisalho cortado rente, usando um sobretudo escuro que escondia mal o volume da arma na cintura. Na mão, segurava uma maleta metálica. Quando viu Elias, Américo deu um passo à frente abrindo os braços como se fosse abraçá-lo.
A voz dele saiu carregada de emoção, dizendo que achava que nunca mais ia ver o chefe vivo. Shu 200B. Mas Elias não se moveu. Ficou parado a uns 6 metros de distância, os olhos fixos na maleta, depois em Américo, depois nas sombras ao redor. Disse com a voz firme e controlada, para Américo abrir a maleta. Mostrar o dossiê. Américo hesitou. O sorriso no rosto dele vacilou. Ele limpou a garganta, nervoso, e disse que estava tudo ali dentro, que era só pegar e sair dali, que tinha um barco esperando no cais. Elias repetiu, mais devagar, com um tom que não admitia negociação. Abra a maleta, Américo. O homem mais velho olhou para os lados, suando frio agora, a mão tremendo levemente. Então, devagar, ele colocou a maleta no chão, se ajoelhou e abriu. Lá dentro, em vez de documentos, havia apenas um envelope. Elias sentiu o sangue gelar. Américo levantou os olhos, e havia lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Disse, com a voz quebrando, que era desculpa, que Lucas estava com a filha dele, que ameaçou matar a menina se ele não colaborasse. O 200B. Antes que Elias pudesse reagir, um ponto de laser vermelho apareceu no centro do peito dele. E então outro, e mais outro. Das sombras ao redor, surgiram homens armados, pelo menos 10, cercando ele por todos os lados. E saindo de trás de um container enferrujado, aplaudindo devagar, com um sorriso de predador satisfeito, veio Lucas Moreira. Ele usava um terno branco impecável, completamente fora de lugar naquele ambiente sujo e industrial. O contraste era proposital, arrogante. Lucas parou a poucos metros de Elias, inclinando a cabeça como se estivesse admirando uma obra de arte. Disse com voz arrastada e cheia de desprezo que tinha sido fácil demais. Que Elias sempre confiou nas pessoas erradas. Que agora, finalmente, o rei caído ia ter o fim que merecia. Elias não respondeu. Ele apenas olhou para cima, imperceptivelmente, em direção às vigas escuras do teto. E então, as luzes se apagaram. O 200B. A escuridão que engoliu o galpão não foi acidental. Lia não tinha apenas cortado a energia, ela tinha arrancado o cabo principal da caixa de distribuição, mergulhando tudo em um vazio absoluto e sufocante. Por uma fração de segundo, tudo parou. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Então, o caos explodiu. 2 granadas de atordoamento caíram do teto, ricocheteando no chão de concreto antes de detonarem com clarões cegantes e estrondos ensurdecedores que ecoaram pelas paredes metálicas. Os homens de Lucas gritaram, desorientados, atirando para todos os lados, sem saber onde estava o alvo. As rajadas de tiros iluminavam o interior do galpão como relâmpagos irregulares, criando sombras distorcidas e aterrorizantes. Elias, que tinha fechado os olhos no instante exato em que as luzes apagaram, estava preparado. Ele não correu para longe. Correu para frente, direto em direção a Américo, que estava ajoelhado no chão, cobrindo os ouvidos, completamente cego e surdo pelo efeito da granada. E o 200B Elias o derrubou com um empurrão brutal, pegando a maleta do chão e rolando para trás do motor de um sedã abandonado que estava encostado na parede lateral. Balas ricocheteavam no metal enferrujado ao redor dele, enviando faíscas para o ar. Acima, nas vigas escuras, Lia estava invisível. Mas o trabalho dela era claro. O som abafado e ritmado do rifle com supressor começou a cantar na escuridão, e um a um, os homens de Lucas começaram a cair. Ela não estava atirando para matar todos de uma vez. Estava criando pânico, escolhendo alvos estratégicos, forçando os outros a se moverem, a se exporem, a perderem a formação. Um dos atiradores gritou que havia alguém nas vigas apontando para cima e disparando rajadas descontroladas. O teto de metal vibrou com os impactos, mas Lia já tinha se movido, deslizando ao longo da passarela como uma sombra líquida. O 200B Lucas, que estava no centro do caos, berrou ordens furiosas, mandando seus homens focarem fogo na estrutura superior. A tempestade de balas rasgou o ar,
perfurando chapas de metal, estilhaçando vidros de janelas altas que já estavam quebradas. Mas Lia não parou. Ela se reposicionou atrás de uma coluna de sustentação grossa, ajustou a mira e disparou novamente. Desta vez o tiro acertou a perna de um dos atiradores mais próximos de Lucas, que caiu gritando, segurando o joelho explodido. O pânico se instalou de vez. Os homens começaram a recuar, procurando cobertura, atirando para todos os lados sem coordenação. Elias aproveitou o momento de confusão. Ele saiu de trás do carro, correndo agachado, ignorando a dor que rasgava o lado esquerdo do corpo, e disparou 3 vezes em direção ao grupo mais próximo. Um dos homens tombou para trás, os outros se jogaram no chão. O 200B Américo, que ainda estava caído onde Elias o tinha deixado, gritou alguma coisa ininteligível. Ele tentou se arrastar em direção à saída lateral, mas uma bala perdida o acertou nas costas. O corpo dele estremeceu e parou de se mover. Elias viu aquilo pelo canto do olho e sentiu uma pontada de algo que não era bem tristeza, mas uma espécie de lamento amargo. Américo tinha sido leal por anos. Tinha jurado proteger a família. Mas no final, como todos os outros, tinha cedido à pressão. Tinha escolhido salvar a própria filha em vez de honrar o juramento. Elias não podia culpá-lo. Ele teria feito o mesmo. Mas isso não mudava o fato de que Américo tinha assinado a própria sentença de morte no momento em que topou colaborar com Lucas. O 200B. Lucas, percebendo que estava perdendo o controle da situação, recuou em direção à saída dos fundos, protegido por 2 de seus homens mais próximos. Ele gritou com raiva e frustração que Elias era um homem morto, que não importava para onde fugisse. Ele ia ser caçado até o último canto do país. Que a cidade já era dele, que os políticos já tinham virado, que ninguém mais apoiava o rei caído. Elias não respondeu. Ele apenas continuou avançando, disparando com precisão controlada, forçando os últimos atiradores a recuarem. Lia desceu das vigas usando uma corda de escalada improvisada, aterrissando no chão com a leveza de uma gata. Ela trocou o rifle pela pistola, checando os cantos enquanto corria em direção a Elias. Quando chegou perto dele, ela perguntou, com a respiração ofegante mas controlada, se ele estava ferido de novo. Elias balançou a cabeça dizendo que estava segurando, que precisavam sair dali antes que Lucas chamasse reforços. Ju 200B. Mas antes de se moverem, Lia apontou para o corpo de Américo caído no chão. Ela perguntou se ele tinha conseguido alguma coisa. Elias levantou a maleta que ainda segurava. Abriu rapidamente, iluminando o interior com a lanterna do celular que Lia acendeu. Dentro, havia apenas um envelope pardo. Elias rasgou e tirou um papel dobrado. Era uma nota manuscrita, curta e direta. Sua filha está no depósito da Rua das Marés, número 42, Salve Eladon. Me perdoe. Elias fechou os olhos por um segundo. Américo não tinha traído completamente. Ele tinha deixado uma pista, um pedido final, um gesto desesperado de um pai tentando salvar a filha antes de morrer. Lia leu a nota por cima do ombro dele e disse em voz baixa que aquilo podia ser outra armadilha, que Lucas podia estar esperando justamente que eles fossem atrás da garota. Elias guardou o papel no bolso. Disse que não importava. Que Américo tinha dado a vida por aquela informação. Que ele tinha uma dívida a pagar. Ju 200B. Eles saíram pela lateral do galpão, correndo agachados entre os contêineres empilhados, enquanto o som de sirenes distantes começava a ecoar pela noite. Alguém tinha chamado a polícia. Ou talvez Lucas tivesse acionado seus contatos dentro da corporação. De qualquer forma, ficar ali era suicídio. Lia guiou Elias de volta ao carro, tomando rotas alternativas, sempre mantendo distância das luzes principais. Quando finalmente entraram no veículo, ela ligou o motor e saiu em alta velocidade, mas sem chamar atenção, mantendo a velocidade dentro do limite, desviando de avenidas movimentadas. Elias estava encostado no banco, pressionando a mão contra o ferimento que tinha voltado a doer com intensidade.
Lia olhou de relance para ele e disse que precisavam parar em algum lugar seguro, trocar o curativo, verificar se os pontos não tinham arrebentado. Elias balançou a cabeça. Disse que não tinham tempo, que a garota de Américo estava em perigo, que se Lucas descobrisse que eles tinham a localização, ia matar a menina só por vingança. You dancer be. Lia praguejou baixinho, mas não discutiu. Ela sabia que Elias estava certo. Mudou de rota, seguindo em direção ao bairro indicado na nota. A Rua das Marés ficava em uma área industrial abandonada, cheia de galpões vazios, fábricas falidas e terrenos cercados por arame farpado enferrujado. O número 42 era um depósito de 2 andares, com janelas quebradas e paredes pichadas. Não havia luz acesa. Não havia movimento visível. Lia estacionou o carro a 2 quadras de distância e desligou o motor. Ela pegou o rifle de novo, checou a munição e olhou para Elias. Disse que se entrassem pela frente, iam ser alvos fáceis, que precisavam encontrar outra entrada. Elias apontou para uma escada de incêndio lateral, meio caída, mas ainda utilizável. Lia concordou. Eles saíram do carro e se aproximaram devagar, colados às sombras. Chu 200B. A escada de incêndio rangeu sob o peso deles, mas aguentou. Eles subiram até o 2º andar, onde uma janela sem vidro dava acesso ao interior escuro do depósito. Lia entrou primeiro, rifle erguido, varrendo o espaço com a lanterna tática acoplada. O lugar cheirava a mofo, urina e madeira podre. Havia caixas empilhadas de forma desorganizada, móveis quebrados, colchões imundos espalhados pelo chão. E no centro, amarrada a uma cadeira de metal, estava uma menina de uns 13 anos com cabelo escuro bagunçado, roupas rasgadas e um pedaço de fita adesiva cobrindo a boca. Ela estava consciente, os olhos arregalados de medo, mas viva. Quando viu Elias e Lia, ela começou a se debater, fazendo barulho abafado. Lia correu até ela, tirando a fita com cuidado e cortando as cordas que prendiam os pulsos e tornozelos com uma faca. A menina começou a chorar, perguntando pelo pai. Elias se ajoelhou na frente dela, segurando os ombros trêmulos da garota. Disse com uma voz firme, mas gentil, que o pai dela tinha sido muito corajoso, que ele tinha salvado ela, e que agora eles iam tirá-la dali. Chu 200B. Mas antes que pudessem se mover, uma luz forte invadiu o depósito. Faróis de veículos iluminaram as janelas por todos os lados. Portas bateram lá fora. Vozes masculinas gritaram ordens. Lia correu até a janela e olhou para baixo. Havia pelo menos 4 carros cercando o prédio. Homens armados estavam saindo, posicionando-se. Lucas tinha previsto tudo. Tinha deixado a isca, esperando que eles mordessem. E agora estavam presos. Lia olhou para Elias e, pela primeira vez desde que ele a conhecera, viu algo parecido com preocupação real nos olhos dela. Disse que não havia saída fácil, que iam ter que lutar para sair. Elias segurou a mão da menina, que tremia violentamente. Disse para Lia que a prioridade era tirar a garota viva dali, que ele cobriria a saída. Lia balançou a cabeça. Disse que não ia deixá-lo para trás, que se iam sair, sairiam juntos. E foi naquele momento, cercados, feridos e sem saída aparente, que algo mudou entre eles. Não era mais só sobre sobrevivência. Era sobre confiança. Era sobre lealdade. Era sobre algo que nenhum dos dois esperava sentir novamente. Chu 200B. Lia não perdeu tempo. Ela empurrou a menina para trás de uma pilha de caixas de madeira velhas e disse para ela ficar abaixada, não importasse o que acontecesse. A garota, ainda tremendo, obedeceu, encolhendo-se no canto mais escuro que conseguiu encontrar. Lia então se virou para Elias, os olhos brilhando com a intensidade de quem estava montando um plano em tempo real. Disse que precisavam dividir a atenção deles, que se todos os atiradores focassem em um único ponto, não teriam chance. Elias concordou. Ele conhecia táticas de combate o suficiente para saber que a única forma de sobreviver quando estava em desvantagem numérica era criar caos, confusão, fazer o inimigo acreditar que estava enfrentando uma força maior do que realmente era. Chu 200B.
Lia tirou as 2 últimas granadas de atordoamento da mochila e entregou uma para Elias. Disse que iam jogar pelas janelas opostas ao mesmo tempo, forçando os homens lá embaixo a recuarem e se espalharem. Então, enquanto estivessem desorientados, desceriam pela escada de incêndio lateral, levando a menina pelo caminho mais coberto. Não era um plano perfeito. Na verdade, era arriscado e dependia de timing impecável. Mas era o único que tinham. Elias segurou a granada, sentindo o peso frio do metal na mão. Olhou para Lia e disse, com sinceridade real, que se não sobrevivessem, ele queria que ela soubesse que era grato, que ela tinha dado a ele algo que ele achava que tinha perdido para sempre. Uma razão para lutar. Lia segurou o olhar dele por um segundo longo demais. Então, sem dizer nada, ela se inclinou e beijou ele. Foi rápido, intenso, cheio de uma urgência desesperada de quem não sabia se teria outra chance. Ju 200B. Quando se separaram, Lia sorriu de leve, um sorriso cansado, mas genuíno. Disse que se sobrevivessem, ela ia cobrar uma explicação melhor sobre aquele beijo. Elias quase riu. Quase. Então os dois se posicionaram em lados opostos do depósito, cada um em uma janela diferente. Lia contou em voz baixa. 3, 2, 1. E as granadas voaram pela noite caindo no meio dos homens que cercavam o prédio. As explosões de luz e som quebraram o silêncio tenso, arrancando gritos de surpresa e dor dos atiradores que estavam parados próximos demais. Os homens recuaram, alguns tropeçando, outros atirando para cima instintivamente, achando que estavam sob ataque aéreo. Lia não esperou. Ela correu de volta para onde a menina estava escondida, pegou ela no colo como se não pesasse nada e correu em direção à escada de incêndio. Elias cobriu a retaguarda, disparando pela janela para manter os atiradores presos atrás dos carros. Ru 200B. Desceram a escada em velocidade perigosa, os degraus de metal rangendo e balançando sob o peso. A menina estava agarrada ao pescoço de Lia, os olhos fechados com força, rezando baixinho. Quando chegaram ao chão, Lia correu para o beco lateral, onde a luz dos faróis não alcançava. Elias vinha logo atrás, virando-se de vez em quando para disparar na direção dos homens que tentavam segui-los. Uma bala passou tão perto da cabeça dele que ele sentiu o deslocamento de ar. Outra acertou a parede de tijolos ao lado, enviando fragmentos de argamassa pelo ar. Mas ele continuou correndo, ignorando a dor que agora parecia consumir o corpo inteiro, não apenas o ferimento no lado. Que Lia dobrou uma esquina e quase colidiu com uma cerca de arame. Ela praguejou procurando uma passagem, mas não havia. Elias chegou ao lado dela, ofegante, e sem perguntar nada, entrelaçou os dedos e fez uma plataforma com as mãos. Lia entendeu na hora. Ela colocou a menina no chão por um segundo, subiu na mão de Elias e saltou por cima da cerca, caindo do outro lado com um movimento ágil. Elias então pegou a garota, levantou ela o mais alto que conseguiu, e Lia a puxou por cima, segurando firme até que a menina estivesse do outro lado. Mas quando foi a vez de Elias subir, ele sentiu as pernas falharem. A perda de sangue, o esforço físico, a adrenalina começando a se dissipar. Tudo caiu sobre ele de uma vez. Ele tentou escalar, mas escorregou, caindo de joelhos no chão. Que os B. Lia gritou o nome dele, estendendo a mão por cima da cerca. Elias olhou para trás e viu as sombras dos homens de Lucas se aproximando, armas em punho correndo pelo beco. Ele sabia que não tinha tempo, não ia conseguir subir antes que eles chegassem. Então tomou uma decisão. Disse para Lia ir embora, levar a menina para longe, que ele ia segurar os atiradores ali. Lia gritou que não, que ele estava louco, que não ia deixá-lo para trás. Mas Elias já tinha se virado, erguendo a arma, posicionando-se atrás de uma caçamba de lixo velha. Ele gritou para ela correr, agora. E pela primeira vez, Lia hesitou. Ela olhou para a menina, que chorava baixinho, agarrada à perna dela. Olhou para Elias, que estava sangrando, pálido, mas com os olhos firmes e decididos. Ela sabia que se ficasse, os três morreriam. Se fosse, pelo menos a menina teria chance.
O 200B. Com lágrimas nos olhos, coisa que Elias jamais imaginou que veria, Lia pegou a garota no colo e correu. Correu sem olhar para trás, desaparecendo na escuridão do beco oposto. Elias ouviu os passos dela se afastando e sentiu uma estranha paz. Ele não tinha conseguido salvar muita gente na vida, tinha destruído mais do que construído. Mas ali, naquele beco imundo, sangrando e sozinho, ele tinha feito algo certo. Tinha salvado uma menina inocente. Tinha honrado a memória de Américo. E tinha protegido a única pessoa que tinha se importado com ele em anos. O 200B. Os homens de Lucas dobraram a esquina, armas erguidas. Elias disparou primeiro, acertando um deles no ombro. Os outros se espalharam, procurando cobertura, disparando de volta. As balas ricocheteavam na caçamba de metal, criando um barulho ensurdecedor. Elias continuou atirando até que o pente esvaziou. Ele tentou recarregar, mas as mãos estavam tremendo demais. Foi quando viu Lucas Moreira saindo de trás dos homens, caminhando devagar, com arrogância, sabendo que tinha vencido. Ele parou a poucos metros de Elias, olhando para baixo com desprezo. Disse que aquilo era patético, que o grande Elias Romano tinha acabado sangrando em um beco sozinho, defendendo uma garota que nem conhecia. Que ele sempre foi fraco demais para ser um verdadeiro chefe. E o 200B. Elias cuspiu sangue no chão e sorriu. Disse que Lucas nunca ia entender. Que poder de verdade não vinha de medo ou violência. Vinha de lealdade, de honra, de fazer a coisa certa mesmo quando custava tudo. Lucas riu, um som frio e vazio. Disse que honra não pagava contas, que honra não controlava cidades, que ele ia reescrever tudo o que Elias tinha construído e transformar aquilo em um império de verdade. Então ergueu a arma apontando para a cabeça de Elias. Mas antes que pudesse apertar o gatilho, um tiro ecoou na noite. Lucas cambaleou para frente, os olhos arregalados de surpresa. Uma mancha vermelha se espalhando pelas costas do terno branco. Ele caiu de joelhos, depois de cara no chão. Chudwans B. Elias levantou os olhos e viu Lia parada no topo da cerca, o rifle ainda fumegando na mão. Ela tinha voltado. Tinha deixado a menina escondida em algum lugar seguro e voltado, porque ela não era do tipo que deixava as coisas inacabadas. Os outros homens, vendo o chefe caído, entraram em pânico. Alguns correram. Outros largaram as armas e levantaram as mãos. Lia desceu da cerca com agilidade, correu até Elias e o ajudou a se levantar. Ele estava fraco demais para ficar de pé sozinho. Ela passou o braço dele por cima dos ombros dela e disse, com a voz rouca de emoção, que ele era um idiota por tentar se sacrificar. Elias sorriu cansado. Disse que ela também era idiota por ter voltado. Lia sorriu de volta. Disse que pelo menos eram idiotas juntos. Chu 200B. Agora, antes de continuar com a história, queria fazer uma pausa para falar com você que está assistindo. Se você está gostando dessa história intensa, cheia de reviravoltas e emoção, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários. Você teria tido a coragem de voltar para salvar alguém como a Lia fez? Ou teria seguido em frente para garantir a própria segurança? Quero muito saber o que você faria nessa situação. Deixe a sua resposta aqui embaixo. Adoro ler cada comentário de vocês. Eles não foram para o hospital. Hospitais faziam perguntas, registravam entrada de feridos à bala, acionavam autoridades. E considerando que metade da polícia ainda estava na folha de pagamento de alguém, não dava para arriscar. Em vez disso, Lia levou Elias de volta ao apartamento fantasma, aquele esconderijo em um prédio condenado que oficialmente não existia. A menina, que finalmente tinha dito o nome, Sofia, foi deixada com uma freira de confiança que Lia conhecia de tempos antigos, alguém que fazia perguntas apenas quando necessário e que tinha um histórico de proteger pessoas que precisavam desaparecer por um tempo. Lia prometeu a Sofia que, assim que as coisas se acalmassem, ela poderia ter uma vida normal de novo. A garota abraçou Lia com força, agradecendo entre soluços.
e foi levada para longe daquela guerra que nunca deveria ter tocado uma criança. O 200B. De volta ao apartamento, Lia refez os curativos de Elias. Dessa vez, o ferimento estava pior. 2 dos pontos tinham arrebentado durante a fuga, e o sangramento tinha voltado, embora mais fraco. Ela limpou tudo de novo, suturou novamente com mãos firmes. Mas Elias podia ver a preocupação nos olhos dela. Ele estava no limite. O corpo não aguentava muito mais. Precisava de descanso real, de antibióticos fortes, de tempo para se recuperar. Mas tempo era um luxo que nenhum dos dois tinha. Com Lucas morto, a organização ia entrar em colapso temporário, mas logo alguém tentaria assumir o controle. Sempre havia alguém esperando para pegar a coroa caída. Elias sabia como aquele jogo funcionava. Ele tinha jogado por anos. E sabia que se quisesse realmente sair, esse era o momento. Shu 200B. Enquanto Lia terminava de amarrar a atadura, Elias falou, com a voz baixa e cansada. Disse que estava pensando em desaparecer de verdade. Que não queria mais aquela vida. Que estava cansado de sangue, de traição, de carregar o peso de um império construído sobre mentiras e violência. Que talvez fosse hora de deixar tudo para trás. Lia parou o que estava fazendo e olhou para ele, surpresa. Perguntou se ele estava falando sério. Elias confirmou. Disse que tinha dinheiro escondido em contas offshore, documentos falsos guardados, contatos que podiam fazê-lo sumir sem deixar rastro. Que podia começar de novo em outro lugar, com outro nome, outra identidade. Lia ficou em silêncio por um longo momento. Então perguntou com cuidado o que ele faria com o dossiê. Com toda aquela informação sobre políticos corruptos, juízes comprados, delegados sujos. Elias olhou para a maleta que ainda estava jogada no canto do cômodo. A mesma que tinha causado tanta destruição. O 200B. Ele disse que ia entregá-la para alguém que pudesse usar aquilo da forma certa. Alguém fora do sistema. Talvez um jornalista independente. Alguém que não tivesse medo de expor a verdade. Que se aquelas informações chegassem ao público, ia causar um terremoto político. Ia derrubar carreiras, abrir investigações, expor décadas de corrupção. Não ia limpar a cidade completamente, mas ia abalar as estruturas podres o suficiente para que pessoas melhores tivessem chance de reconstruir algo diferente. Lia sorriu de leve. Disse que aquilo era quase nobre vindo de um chefe do crime. Elias deu um sorriso cansado de volta. Disse que estava tentando sair daquele buraco com pelo menos um pedaço da alma ainda intacto. Que é o 200B. Então Lia fez a pergunta que estava pairando no ar desde que os dois se conheceram. Perguntou o que ia acontecer com ela. Se ele ia desaparecer sozinho, ou se havia espaço para uma ex-assassina do governo que também estava tentando fugir do próprio passado. Elias segurou a mão dela, entrelaçando os dedos com cuidado. Disse que não conseguia imaginar recomeçar sem ela, que Lia, ou Scarlett, ou qualquer que fosse o nome real dela, tinha salvado a vida dele de todas as formas possíveis. Que se ela quisesse desaparecer junto, ele faria questão de que os dois tivessem uma chance real de viver em paz. Lia sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Ela apertou a mão dele de volta e disse que sim, que estava cansada de viver como fantasma, que queria tentar algo diferente, algo que parecesse uma vida de verdade. Shu 200B. Nos dias seguintes, Elias fez os contatos necessários. Transferiu fundos, acionou intermediários, organizou a entrega do dossiê para um jornalista investigativo que tinha reputação de não se vender. A bomba explodiu na mídia uma semana depois. Manchetes enormes estampavam os nomes de dezenas de autoridades envolvidas em esquemas de corrupção, ligados ao crime organizado. Prisões foram feitas. Renúncias foram anunciadas. O escândalo sacudiu o país inteiro. E enquanto tudo isso acontecia, Elias Romano e Lia, agora usando os nomes de Marcos e Helena, estavam em um pequeno vilarejo no interior, longe de tudo, vivendo em uma casa simples com vista para o mar. Elias ainda sentia dores no lado esquerdo, especialmente quando o tempo mudava, mas era uma dor que ele conseguia suportar. Uma cicatriz que contava uma história de recomeço. E o 200B.
Lia trabalhava em uma padaria local, fazendo pães e bolos, interagindo com pessoas que não tinham ideia de quem ela realmente era. E pela primeira vez em anos, ela dormia sem pesadelos. Sem acordar no meio da noite checando portas e janelas. Sem a sensação constante de estar sendo caçada. Elias pescava de manhã cedo, algo que nunca tinha feito na vida, e descobriu que gostava do silêncio, do ritmo lento, da simplicidade de esperar que o peixe mordesse a isca. Eles jantavam juntos todas as noites, conversando sobre coisas pequenas e sem importância, rindo de piadas bobas, planejando o dia seguinte sem medo de que não houvesse um dia seguinte. 200b. Uma noite, sentados na varanda de madeira, vendo o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa, Elias perguntou a Lia se ela sentia falta da adrenalina, da ação, da vida que tinham deixado para trás. Lia pensou por um momento. Depois balançou a cabeça. Disse que sentia falta da sensação de ser útil, de fazer diferença. Mas que aquela vida tinha um preço que ela não estava mais disposta a pagar. Que preferia acordar todos os dias ao lado de alguém que a conhecia de verdade, com todas as cicatrizes e falhas, do que viver escondida atrás de máscaras e identidades falsas. Elias concordou. Disse que pela primeira vez em décadas, ele se sentia leve, que não precisava olhar por cima do ombro o tempo todo. Não precisava desconfiar de cada pessoa que se aproximava. Que finalmente entendia o que significava viver, e não apenas sobreviver. Chu 200b. Mas os dois sabiam que o passado nunca desaparecia completamente. Que sempre haveria a possibilidade de alguém reconhecer um rosto, conectar os pontos, fazer as perguntas cerradas. Por isso, mantinham um plano de fuga sempre pronto. Documentos escondidos, dinheiro de emergência, rotas de saída planejadas. Mas enquanto aquele plano não precisasse ser usado, eles iam viver cada dia como se fosse um presente inesperado. Como se fossem duas pessoas comuns com uma história improvável, que tinham encontrado uma segunda chance quando achavam que não mereciam nenhuma. E o 200b. E talvez a maior lição que aquela história ensina é que ninguém está preso ao que foi. Que mesmo quando o caminho parece ter acabado, quando todas as portas parecem fechadas, ainda existe a possibilidade de recomeçar. De escolher ser diferente. De salvar alguém, mesmo que esse alguém seja você mesmo. Elias tinha sido um homem poderoso, temido, responsável por decisões que arruinaram vidas. Lia tinha sido uma arma nas mãos de pessoas sem escrúpulos, treinada para matar sem questionar. Mas os dois encontraram redenção não em grandes gestos heróicos, mas em pequenas escolhas diárias de serem melhores do que eram ontem. De protegerem quem precisava, de serem honestos um com o outro, de construírem algo real em meio às ruínas do que tinham sido. Chu 200b. E se você chegou até aqui, quero te agradecer de coração por assistir essa história até o final. Se você gostou, se sentiu alguma coisa, se essa narrativa tocou você de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Mas mais do que isso, quero saber de você. O que essa história te ensinou? Você acredita que as pessoas podem realmente mudar? Que é possível recomeçar mesmo depois de erros terríveis? Conta aqui nos comentários suas experiências, suas reflexões, o que você tirou dessa jornada. Adoro ler cada comentário, cada história que vocês compartilham. E se você conhece alguém que precisa ouvir que recomeçar é possível, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, a gente só precisa ser lembrado de que sempre existe uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. Um abraço enorme e até o próximo vídeo. Gil 200b